Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou Yasmin Cassini, sou enfermeira aqui na Alemanha desde 2017 e hoje vou falar para vocês, enfim, o que consiste o exercício profissional da enfermagem aqui na Alemanha. Quais são as atividades da enfermagem aqui? Então, para dar uma contextualizada nesse tema logo de cara, eu queria explicar para vocês que aqui a formação da enfermagem acontece de duas formas. Ou, em geral, as pessoas se formam num curso que seria equivalente ao curso técnico que a gente tem no Brasil, ou ele segue um caminho que seria equivalente ao ensino superior. A grande maioria da enfermagem aqui segue esse caminho de formação de nível técnico. Então, por isso, já se explica também muito porque a gente faz ou não certas coisas no hospital. Não é obrigatório você ser formado de nível superior e não é obrigatório você seguir o caminho de ensino técnico, mas a grande maioria das pessoas é de formação técnica. E nesse contexto também, aí a gente já pode, entender algumas coisas de por que, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu tive essa ideia, já tive essa impressão de que a enfermagem aqui é muito menos científica do que no Brasil. Em momento nenhum nesse vídeo aqui eu quero menosprezar ou falar mal de qualquer uma dessas duas formações, tanto no Brasil quanto na Alemanha. O que eu quero aqui é mostrar para vocês, fazer esse trabalho de conscientização do que é de fato trabalhar como enfermeiro aqui. Porque muitas vezes no Brasil a gente escolhe, a gente decide vir para cá para trabalhar aqui porque a gente recebe essa informação de forma equivocada ou nem recebe a informação de como é exatamente trabalhar aqui. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei aqui eu não tinha noção de que o trabalho do enfermeiro era diferente e por isso estou fazendo esse vídeo hoje para vocês. Para ficar um vídeo mais dinâmico, eu resolvi dar exemplos do que exatamente a gente faz ou não no dia a dia hospitalar. Porque como eu sempre falo para vocês, os vídeos que eu coloco aqui no canal, eles são a partir das experiências que eu vivi aqui e o que eu tive acesso à informação. Então, como desde que eu cheguei aqui a minha experiência foi hospitalar, eu posso falar com muito mais propriedade o que eu já vi no meu dia a dia. Então, eu vou falar e vou dar esses exemplos para vocês hoje. E se eu esqueci de comentar alguma coisa, ou se você que já trabalhou no Brasil acha que acontece de uma forma diferente, sabe que acontece de uma forma diferente aí, porque, claro, gente? Uma coisa é o que a gente aprende dentro da faculdade, outra é a prática no dia a dia, Então deixa aqui nos comentários se faltou alguma coisa, se vocês têm ainda alguma dúvida, que depois que a gente for com calma lendo os comentários, eu vou respondendo para vocês as perguntas que surgirem do vídeo. Então, qual é a definição de atividades e tarefas aqui na Alemanha que é estipulada para o profissional enfermeiro? Aqui eles dizem que a enfermagem ela é responsável por cuidar dos pacientes e por monitorizar as alterações de saúde e que é responsável por realizar instruções de cuidados prescritos pela medicina. Então, só pela definição já dá para ter uma ideia boa de que a ideia aqui na Alemanha é realmente essa, de que você fica responsável pelo paciente, a partir de prescrições e de cuidados que a medicina planeja. Então, também já é uma ideia muito diferente da enfermagem do Brasil, que, pelo que eu aprendi na faculdade, é muito mais autônoma, Aqui a gente não tem tanta autonomia na profissão. E aí, vamos para o contexto hospitalar. O que acontece? E já vamos começar com uma coisa polêmica, que muita gente já ouviu falar no Brasil, ou que pergunta, inclusive, para mim, a partir desses vídeos que eu tenho colocado na internet. Acesso venoso periférico é a atividade do enfermeiro ou não? Então, acesso venoso periférico não é atividade do enfermeiro regular que vai trabalhar em setores de baixa complexidade. Os únicos enfermeiros que são, por lei, habilitados a pegar acesso venoso periférico são enfermeiros que trabalham em unidade de terapia intensiva ou enfermeiros que trabalham em emergência. Tirando isso, os enfermeiros de outras estações, de outros setores, não fazem. O que isso significa? O paciente tem 4 vezes por dia prescrito qualquer tipo de medicamento intravenoso, perdeu o acesso por qualquer que seja o motivo, você vai ou pedir para o médico do teu setor colocar mais um acesso no paciente, ou você vai ligar para o médico de plantão para ir no seu setor colocar um acesso no paciente.
Existe gente que vem de outros países, né? Por exemplo, a gente que tem isso na nossa formação, que a gente aprende na nossa formação a colocar acesso e faz porque quer fazer, porque acha que é mais prático. Tem, certo? Não é. A regra aqui é acesso venoso periférico é atividade da medicina ou de enfermeiros que tenham habilitação específica aqui para tal. Então vamos a outros exemplos do que é ou não atividade do enfermeiro. É atividade do enfermeiro medir sinais vitais, é atividade do enfermeiro aqui fazer evolução de enfermagem e planejamento de cuidados de enfermagem, é atividade do enfermeiro aqui fazer preparo para exames e acompanhar pacientes em exames dependendo do quadro clínico dele. Por exemplo, se você trabalha numa unidade de terapia intensiva, você vai acompanhar o paciente no exame que ele tiver que fazer. Se você for um enfermeiro de estação periférica, né, de setor de baixa complexidade, você vai chamar o transporte para fazer esse acompanhamento do paciente, né? Vem uma pessoa do transporte para fazer isso. Se o paciente está no teu setor de baixa complexidade e ele fica por algum motivo instável, quem faz esse transporte até o exame que for necessário para ser feito no momento vai ser o médico, e se o médico julgar necessário, ele vai pedir para um enfermeiro acompanhar ele. Porque partindo desse princípio de funcionamento desses setores, o enfermeiro do setor periférico, ele sempre tem que permanecer no setor para ir acompanhando e resolvendo as outras demandas que acontecem no plantão. Outra atividade do enfermeiro aqui é a administração e aprazamento de medicamentos. Para aprazar medicamento, na verdade, aqui na Alemanha existem uns horários estipulados que os hospitais e instituições de saúde utilizam assim para padronização, né? Mas quem faz esse aprazamento, por exemplo, no prontuário do paciente, somos nós. E a administração de medicamentos, sim, a enfermagem que faz na maior parte, mas se o medicamento for um medicamento extremamente específico e que precisa de um cuidado especial na administração, é a atividade da medicina. O médico pode pedir para você acompanhar o procedimento, mas é responsabilidade dele. Assim como, por exemplo, fazer transfusão de sangue. Transfusão de sangue é atividade da medicina aqui. A enfermagem, o máximo que faz sozinha é tirar a bolsa de sangue quando ela já acabou, quando a infusão já acabou, mas, tirando isso, quem coloca a infusão no paciente é a medicina. Aqui também é atividade da enfermagem, os cuidados corpóreos, né, e mudança de decúbito, por exemplo, dos pacientes, ou seja, tudo que tem a ver com esse tipo de cuidado é dever da enfermagem fazer. É dever também da enfermagem acompanhar a visita médica, que aí, dependendo do setor que você trabalhe, vai ter uma dinâmica diferente, mas ou você acompanha durante o processo, ou você tem o que eu já comentei também em algum vídeo aqui do canal, que são as reuniões multiprofissionais. Nela, além de você dar esse feedback, né, da parte da enfermagem, de como o paciente está evoluindo, ou o que você espera, né, o seu planejamento de enfermagem para aquele paciente, você também trabalha em equipe, né, você trabalha também junto com esses profissionais para pensar até que ponto o paciente pode ir e planejar assim a alta hospitalar do paciente também. A enfermagem é uma das equipes mais importantes, principalmente nesse momento de alta hospitalar. E aqui também, dentro dessa rotina hospitalar, o que é a atividade do enfermeiro é coleta de sangue para exames específicos. Aqui a gente tem pessoas que fazem especificamente essa função, que são os secretários de estação. Eles recebem curso específico para fazer esse tipo de coleta, né, aprender a coletar sangue, mas os enfermeiros também podem fazer. Também é atividade da enfermagem. Alguns setores aqui, por exemplo, não tem esse profissional trabalhando, então é atividade exclusiva do enfermeiro. Se você tiver alguma dificuldade, se você não conseguir coletar por qualquer que seja o motivo, aí você aciona os médicos e os médicos fazem a coleta. Mas, no geral, a enfermagem faz essa coleta de sangue também. Aqui é a atividade do enfermeiro também, inserção de catéter vesical e retirada, mas isso aí é uma coisa relativamente recente, digamos assim, porque a definição, pelo menos foi o que me passaram, né, na época que eu fiz o reconhecimento de diploma, que eu fiz o curso. Aqui, antigamente, a atividade da enfermagem, eles dividiam entre, né, até que ponto entra a medicina e até que ponto vai a enfermagem, que era tudo que não tivesse que interromper o contínuo do paciente, na integridade física do paciente,
era atividade da enfermagem. A partir daí seria a medicina. Então, por exemplo, fazer punção venosa, fazer inserção de catéter, isso antigamente não era atividade da enfermagem também. Mas eu acho que depois, à medida que a enfermagem, né, foi se especializando, digamos assim, algumas coisas passaram a ser atividade nossa. Então, o paciente não tem alteração nenhuma, tipo prostatite ou coisas do tipo, a gente insere o catéter nele, é atividade nossa. Se o paciente tiver qualquer tipo de complicação ou de indicação médica diferente, né, algum quadro clínico diferente, a gente passa essa atividade para o médico. Inclusive, você chama um urologista no seu setor para inserir o catéter. E aqui também é atividade da enfermagem, não existe uma pessoa específica só no setor que faça isso. Todos os enfermeiros estão aptos e podem fazer, por exemplo, checagem de materiais, teste de materiais e pedidos de materiais. Esses materiais eles vão desde remédios, né, que você usa no setor, até, por exemplo, máscaras, roupas de proteção, comadre, isso tudo a enfermagem que faz esse tipo de controle e faz o pedido também. E aí também dentro desse tema a gente tem a responsabilidade de testar os produtos e os materiais que a gente tem no setor e mantê-los limpos. Esses materiais que a gente tem que manter limpos são, por exemplo, o desfibrilador, o carrinho de parada tem que estar sempre desinfectado. Então, a gente que faz esse controle e essa manutenção desses produtos também. Além, por exemplo, de cilindro de oxigênio, isso tudo a gente que testa e a gente que controla para ver se tem a quantidade suficiente no setor, se tem que trocar, se tem que pedir manutenção de alguma coisa. A gente pede, inclusive, manutenção, é dever do enfermeiro aqui, inclusive, pedir manutenção, por exemplo, de alguma coisa no setor que quebre. Né? A gente tem, por exemplo, sei lá, uma tábua de assento do quarto tal quebrou. A gente é responsável por fazer o pedido da manutenção, de escrever o que aconteceu, qual a tábua de assento, qual o lugar, tudo direitinho no sistema hospitalar e aí as pessoas vêm para fazer o reparo. E aqui outra coisa também que é a atividade do enfermeiro, né? A gente que controla e administra as altas hospitalares e admissões dos pacientes. A gente que planeja absolutamente tudo, inclusive pede, né, o transporte para o paciente para casa, a gente que faz todos os documentos de alta hospitalar ou de admissão. Existem setores que têm profissionais para fazer isso, mas quando não tem, é o enfermeiro também que faz, aqui a atividade do enfermeiro. E aqui na Alemanha também é atividade do enfermeiro o preparo do corpo pós-morte. Além de ficarmos responsáveis, né, pelo preparo do corpo, a gente também fica responsável por todas as partes burocráticas de envio, né, do paciente, de envio da documentação. Aqui na Alemanha, nós também somos responsáveis, por exemplo, por preparo de quarto, caso o paciente, né, vire paciente de isolamento. Quem prepara isso, quem faz, né, coloca os materiais que são necessários para a desinfecção do quarto, os cuidados, né, para a equipe entrar vestida e sair do quarto apropriadamente, colar uma plaquinha na porta falando com o que exatamente, sinalizando que o quarto é de isolamento e o que você precisa usar, isso tudo é dever da enfermagem. E agora vamos entrar na parte polêmica, de novo, desse vídeo. Eu nunca, gente, imaginei que seria assim que aconteceria aqui, até porque no Brasil eu sempre ouvi muito, né, sobre CCIH e todo esse cuidado que a gente tem que ter, né, de higiene com o paciente, da lavagem de mãos. Aqui, essa parte toda de desinfectar material e de preparar quarto, até de limpeza após o paciente sair, é atividade da enfermagem. Não, você não vai limpar absolutamente tudo, pegar o esfregão e passar no chão do quarto. Apesar de que, se você não soubesse impor, muitas vezes isso pode acontecer com você e podem exigir que você vá lá limpar. Mas a atividade do enfermeiro, ela entra nesse aspecto quando você, por exemplo, tem um dejeto humano. O pessoal da equipe de limpeza aqui do hospital, eles não podem entrar, é a regra aqui, eles não podem entrar em contato com nenhum tipo de dejeto humano. Então, se o pessoal, por exemplo, a gente tem um cenário de um paciente que está num quarto de enfermaria comum, mas ele teve um sangramento muito grande, e aí sujou o chão, sujou a cama, sujou a cabeceira.
Você não pode chamar a equipe de limpeza para limpar aquele sangue que caiu no chão, que sujou os materiais do quarto. Você é a primeira pessoa que tem que ir lá limpar o chão, limpar a cama, limpar tudo. E aí você chama a equipe de limpeza para poder limpar ali um possível resto que tenha ficado de alguma coisa. Eles nunca vão chegar lá e limpar uma poça de sangue, por exemplo. Isso se aplica a tudo. É sangue, são fezes, urina. Quem limpa isso é a enfermagem aqui. E aí entra outra função também da enfermagem aqui, que isso era padronizado, atualmente não é mais assim, mas existem ainda alguns lugares que acontece, é a prática de servir comida para os pacientes. Antigamente, isso era dever, era obrigação apenas da enfermagem, não existia uma equipe, né, que servia esses pacientes. Hoje existe já essas pessoas, mas muitas vezes, por falta de pessoal nos setores para trabalhar, a gente assume essa tarefa. E dependendo do hospital que você trabalhe, por exemplo, em quartos de pacientes que são isolamento, você que tem que entrar, servir a comida e tirar a comida de lá de dentro. Por mais que tenha pessoal da equipe de serviço, quem faz isso é a enfermagem. E aí, óbvio também, né, que toma mais tempo, porque você tem que se vestir todo, entrar com a comida, deixar lá dentro, sair, se desinfectar, deixar as coisas lá fora, enfim. Leva mais trabalho no dia a dia, mas quartos de isolamento, dependendo do hospital que você trabalhe também, só quem faz é a equipe de enfermagem. E aí, gente, nesse tema de limpeza, né, e assuntos afins, uma coisa também que me chocou muito quando eu cheguei aqui eu não sei dizer para vocês exatamente onde está escrito isso, como que é regulamentado isso, mas todos os setores que eu fui trabalhar aqui até hoje, eu já passei por alguns. As pessoas no setor falam que é dever da enfermagem tirar o lixo dos quartos dos pacientes e descartar num local específico do setor onde você concentra todo o lixo hospitalar. Eu sempre achei isso um absurdo. Todos fazem isso. Se você não faz no seu plantão, você, né, é mal visto, você é mal falado dentro da tua equipe. É extremamente perigoso, óbvio, como você pode imaginar. Você tem que pegar um saco de lixo e levar e descartar em algum lugar, né? Porque os tonéis de lixo dentro do quarto do paciente estão cheios. A equipe de limpeza, né, do hospital, ela só limpa regularmente os quartos de trocar lixo e tudo mais uma vez por dia. Então, se encher durante o resto do dia, né? O que eles fazem aqui? A equipe te obriga e fala que é obrigação tua tirar o lixo de dentro de cada quarto. E aí, de novo, o que regulamenta isso, eu nunca li isso em lugar nenhum falando, né, estipulando que era nosso dever, mas aqui todos os enfermeiros fazem isso e eles te treinam para fazer isso também. Terminou de fazer os cuidados com o paciente, por exemplo, deu banho no paciente, trocou roupa de cama, tirou fralda, jogou no lixo do quarto, pega o lixo do quarto e joga do lado de fora. E aí, como óbvio, né, vocês podem imaginar que é perigoso, eu, por exemplo, aqui nesses 6 anos, eu já tive um acidente de trabalho justamente com isso e por isso. E aí fica aí a critério de quem vier trabalhar aqui. Segue o fluxo, faz assim, procura onde está escrito. Eu realmente não achei o local onde isso está escrito, mas é assim que as pessoas fazem aqui, elas falam que isso é atividade da enfermagem também. Essa história, inclusive, do acidente de trabalho, especificamente, para vocês eu vou contar em outro vídeo, não vou adentrar aqui o que aconteceu exatamente após, né, o acidente, mas enfim, essa também é uma história para outro vídeo. Duas coisas também que eu achei muito diferentes, né, interessantes, digamos assim, quando eu comecei a trabalhar aqui, foi uma delas que é a obrigação do enfermeiro aqui de se adaptar a qualquer que seja o setor que se integre ao seu setor de origem. Eu não sabia que isso poderia acontecer. No Brasil, eu tinha muito essa ideia, né, de que você precisa sempre de uma formação específica para trabalhar em determinada área, e aqui não é assim que funciona. Por exemplo, o setor, quando eu cheguei aqui na Alemanha para trabalhar, ele era um setor de cirurgia cardíaca e vascular, e junto dele, de repente, apareceu o setor de neurologia. E, gente, eu não tinha ideia como trabalhar em neurologia, o que eu tinha que fazer, qual o cuidado específico que eu tenho que dar para esse paciente, e, sinceramente, aqui não interessa.
Se o hospital determina que um setor vai entrar e vai começar a funcionar junto com o teu setor por questões administrativas e burocráticas, você simplesmente tem que começar a aprender e trabalhar naquele setor também. Geralmente esses setores vêm acompanhados já de um pessoal que já trabalhava com isso, né? Já trabalhava na neurologia e integram a equipe, né? E se juntam à sua equipe. Mas, em geral, você não precisa de uma formação extra para começar a trabalhar em setores assim. Você simplesmente vai aprendendo no dia a dia mesmo. E isso, assim, me assustou muito, porque eu pensava, meu Deus, como é que eu vou trabalhar com essas pessoas, do que elas precisam, que é o tipo específico de cuidado que eu tenho que prestar. Mas, enfim, é assim que acontece aqui. E, por último, dentro desse contexto, né, de troca de setores e de falta de pessoal, né, extrema que a gente tem aqui, existe também uma obrigatoriedade, isso está escrito no teu contrato de trabalho, tem uma cláusula lá, que se você está no teu plantão, você chegou para assumir teu plantão no teu setor, e o setor de um prédio do lado ou do andar de cima do teu vai começar o plantão e não tem absolutamente ninguém ou só uma pessoa para assumir o plantão, você que é obrigado como enfermeiro de sair do teu setor e ir trabalhar em um outro setor que você não tem absolutamente ideia do que acontece ou como funciona, mas você precisa ir porque está no seu contrato de trabalho. A enfermagem aqui tem essa obrigação de trabalhar dentro da instituição onde quer que seja, onde ela precise. Então, isso também foi uma coisa assim que me deixou extremamente nervosa, angustiada e que sim, já aconteceu comigo algumas vezes. Não foi nenhuma, duas ou três. Foram bem mais vezes ao longo desses 6 anos. E, gente, assim, acho que eu já dei bastante explicação, acho que eu já dei bastante exemplos do que acontece aqui, de como é a atividade do enfermeiro aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Se vocês acharam o vídeo bacana também, deixem nos comentários, que a gente adora ler comentários bons e legais de vocês. E é isso, gente. Deixa o like de vocês, sigam o nosso canal. Se tiverem sugestões também de próximos vídeos, não deixem de comentar aqui, que a gente leva muito em consideração tudo que vocês pedem. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!